Meus queridos irmãos, muito boa tarde na preciosa paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. A você que gosta da meditação da palavra de Deus, eu te convido a vir comigo em uma breve meditação na palavra de Deus. Quero falar da pessoa mais digna e pura que passou neste mundo. O nome dele é Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que foi prometido por Deus no jardim do Éden. Depois que o primeiro casal pecou, vacilaram. E a Bíblia diz que o pecado passou para todos os seres humanos. Deus então fez uma reunião e estabeleceu normas. E nesta reunião Deus faz uma promessa, dizendo: eis que da semente da mulher nascerá um, qual pisará na cabeça da serpente. A sua semente ferirá o calcanhar, e a semente da mulher te ferirá na cabeça. A semente da mulher viria a ser o Senhor Jesus Cristo. E a semente da serpente virá a ser o anticristo, o homem do pecado iníquo, o homem da perdição. Mas isso é para um futuro próximo. A semente da mulher nasceu. Isaías profetizou sobre a chegada dele. Isaías profetizou lá no livro de Isaías, capítulo 7, o verso 14. Olha o que ele diz. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E será o seu nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Deus, vendo que os seres humanos estavam perdidos, Deus resolveu humanizar-se, nascer entre os seres humanos. Ele nasceu em Belém da Judéia. Deus desceu pelo Espírito Santo ao ventre de Maria e foi fecundado. 9 meses depois nasceu aquele menino. Os pais não tinham a total noção de quem seria aquela criança. Mas aquela criança foi profetizado sobre a sua chegada. Isaías profetizou no capítulo 9, o verso 6. 700 a 750 anos antes da chegada dele. Olha a profecia. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Estava aquele casal casado. E naquela época casavam e cada um ia para a casa dos seus pais por alguns meses para aprender. E chegou o dia de José tomar a sua esposa. E quando ele chegou, ele viu que ela estava em estado interessante. Em outras palavras, ela estava grávida. Porque a profecia precisava se cumprir. O anjo então desceu, certamente na sua casa, no seu quarto, e disse para ela: salve agraciada. E ela não sabia, não conhecia esta saudação. Porque a saudação judaica é diferente. É shalom. E ela então se assusta e o anjo explicou para ela o plano de Deus. E estava na profecia, porque eles eram judeus e examinavam a Torá, e ela sabia que estava na profecia que uma virgem iria conceber uma criança. Mas ela jamais imaginaria, acredito, que seria ela. E o anjo se apresenta para ela e conversa com ela. Explicou tudo. E ela humildemente aceitou o plano de Deus. E a virtude do Altíssimo o cobriu. E ela foi então
fecundada, a semente de Deus foi fecundada no seu ventre. Passando-se os dias e meses, José chega para tomar a sua esposa. E viu que ela estava em estado interessante. Em outras palavras, ela estava grávida. José, então, passou por uma decepção muito grande, porque ele amava aquela jovem. O seu coração estava nela aplicado. Imagina a decepção. Mas ele era crente, humilde. Ele intentou no seu coração simplesmente fugir de madrugada, para não dar escândalo. E quando ele estava dormindo, eu não sei se ele conseguiu dormir, mas quando ele estava dormindo, o mesmo anjo que veio a Maria, veio a José em sonho e disse: José, não tema a tomar Maria, tua mulher, porque o que nela está é do Espírito Santo. José conhecia, porque era observador das sagradas letras, da Torá. Era observador da palavra. E acredito que ele então, feliz por ser, digamos, que o premiado, ele então vem, conversa com a sua esposa e toma ela como esposa. E não teve relacionamento com ela até que se cumpriu-se os dias. Aquele casal não tinha total noção de quem seria aquela criança. Porque aquela criança era o próprio Deus que resolveu descer neste mundo, encarnando, nascendo como uma criança normal e vivendo como uma criança normal. Foi crescendo. Imagine o nosso Deus, o poderoso Deus, se tornou dependente de seres humanos. Mamãe aconchegava no seu seio para dar de mamar. Mamãe pegava em seus braços para dar carinho, proteção e alimento. E eles não tinham total noção de quem seria aquela criança, de quem era aquela criança. Aquela criança era o próprio Deus, que ia crescendo, crescendo diariamente, para cumprir os desígnios sagrados, os desígnios santos. E qual eram os desígnios? São vários. Perdoar os pecados na carne, assumindo o pecado humano na cruz do Calvário, se oferecendo uma única vez. Cumprir as festas judaicas, restabelecer a paz no mundo, vários objetivos. E aquela criança ia crescendo dia após dia. Na profecia diz que aquela criança seria um homem, e homem de dor, experimentado nos trabalhos. Mas ele veio a este mundo para resgatar o ser humano que estava indo para o abismo. Porque por causa do pecado de Adão, a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, separados estavam da glória de Deus. Deus então precisou enviar a este mundo a religião. É claro que hoje religião é a pior coisa que existe. Religião traz perturbação, desordem, desagrado em todo mundo, mas o termo correto, religião, significa religar. E só quem religa o homem perdido com Deus é Jesus. Então Jesus Cristo é a principal e verdadeira religião. Foi por isso que Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira,
Se ele disse que é a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. E ele disse, eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está em mim, todo ramo que está em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas isto é outra mensagem. Vamos analisar aqui. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Olha o principado glorioso, que já estava nos ombros daquela criança. Aquela criança veio ao mundo, veio para os seus. E os seus é o povo judeu. E quando ele estava já adulto, crescido, no meio dos judeus, ele pregava o evangelho do reino aos judeus. Ele trouxe consigo o evangelho da graça, mas ele não pregou o evangelho da graça ao povo judeu, ele pregou o evangelho do reino. E os judeus da época pensavam que naqueles dias ele ia instaurar o reino em Israel. Mas eles não obedeceram, rejeitaram, xingaram eles, bofetearam, falaram que ele era falso profeta, comelão, beberrão, perseguiram ele. Judeus entregaram aos romanos, passou pelos julgamentos judaicos e romanos, e a última alternativa que acharam para ele foi a morte. Mas foi para isso que ele veio, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Jesus Cristo, então, entregou a sua vida. Enquanto judeus e romanos pensam que mataram ele, na realidade foi ele que entregou a sua própria vida para tornar a tomar de volta, e ele fez isso. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A nossa fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Jesus Cristo, um judeu nato, quis reconciliar os judeus com Deus, quis instalar no meio de Israel o seu reino, mas eles não receberam em sua primeira vinda. Rejeitaram, rechaçaram. Abriu-se então um grande precedente para os outros povos em toda a terra. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os judeus não quiseram, rechaçaram. Abriu-se então um precedente. E esse precedente é o Novo Testamento. Quando Jesus Cristo veio, viveu durante 33 anos, praticamente, debaixo do Velho Testamento, debaixo da lei. Mas ele foi entregue para a morte. E eles o mataram. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E no momento da sua ressurreição, abriu-se a porta da graça. Esse é o precedente. Abriu-se a porta da graça. Pelo que vemos, praticamente 2000 anos seria o tempo. Porque de Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Cristo, 2000 anos. De Cristo até o fim dos tempos agora,
2000 anos. O tempo do ser humano se encerra em 6.000 anos. Porque o 7.000 ano é o ano sabático, é o ano milenial. E está muito perto, porque no nosso calendário já estamos no ano de 2021. Estamos no tempo da prorrogação. Como um time de futebol, quando está jogando, os dois estão jogando, tem o tempo que a partida termina, e depois que a partida termina, tem uns minutinhos de acréscimo. Acredito que, não estou afirmando, é o que acredito. Acredito que estamos no tempo de acréscimo. Porque tudo já aconteceu. O primeiro sinal de escatologia está para acontecer. E o primeiro sinal escatológico é o arrebatamento da igreja. Mas olha esse versículo aqui. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Vamos analisar uma coisa. Esta criança nasceu da Virgem Maria, pai adotivo José, mas Maria não foi virgem para sempre. Ela teve mais filhos depois do nascimento de Jesus. Jesus foi o primeiro filho, filho mais velho. Eles não tinham noção de quem seria aquela criança. Mas aquela criança seria um de dor experimentado nos trabalhos. O que vou dizer é uma analogia minha. Ok? Uma analogia minha. Talvez aos 13 anos ele estava observando o pai trabalhar em madeiras. Talvez dos 14 aos 15 ou 16 ele foi ajudante de carpintaria, talvez meio oficial de carpinteiro. Na Bíblia diz que José morreu precocemente, não fala quantos anos, e Jesus precisa assumir a carpintaria. Acredito que, não estou afirmando, eu acredito que praticamente com 17, 18, assumiu a carpintaria, agora é carpinteiro. Começou a trabalhar em madeiras, homem de dor, experimentado nos trabalhos. Cumpriu seus 30 anos, ele então chama a família, é o que eu acredito. Ele chama os seus irmãos e passa a carpintaria para eles. Isso é o que a Bíblia nos afirma. Que Jesus Cristo deixou de ser carpinteiro e passou a ser pastor, apacentador. Começou a formar as bases da igreja, pregando, convidando, ensinando. Mas a maioria não aceitaram o seu ensino, a sua pregação. Mas uma meia dúzia acreditaram nele. É uma força de expressão. E ele então foi formando as bases da igreja. Ele teve o tempo de pastor e foi o pastor. E ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele fez isso. Depois de pastor, ele assume outra profissão que já estava nele, a profissão de sacerdote, de advogado. Jesus é o sumo sacerdote, é o nosso advogado. Como advogado, João disse, filhinha, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo, e ele nunca perdeu uma causa. Como sacerdote, está lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa fé. Não sei se posso dizer se isso seria profissões. Veja, meio oficial de carpintaria, carpinteiro, depois pastor, depois apóstolo, sumo sacerdote, advogado. Ele ainda é advogado e sumo sacerdote. Mas virá o dia em que ele se tornará juiz.
Olha o que diz a palavra. O menino nos nasceu, um principado. Olha, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Já estava profetizado tudo isso nos ombros desta criança. E olha o que ele é ainda mais. Maravilhoso conselheiro. Nunca houve um conselheiro como ele. Igual a Jesus, nunca houve e nunca haverá. Deus forte. Não existe Deus forte como Jesus Cristo, que com a sua palavra disse Lázaro, sai para fora. Que com a sua palavra disse moço, levanta. Que com a sua oração pães e peixes aumentaram no deserto. Que com a sua palavra simplesmente ele disse a 10 leprosos, vão ao sacerdote e ofereça lá aquilo que lhe é devido. E eles foram, segundo a sua palavra, e eles todos foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Não existe Deus forte como Jesus Cristo, que em uma certa ocasião intencionou se encontrar com seus discípulos e ele começou a andar sobre as águas. Acredito que ele pesava mais de 80 quilos. E quando ele estava chegando perto do barquinho, os discípulos se assustaram porque já estava na 4ª vigília da noite, praticamente 3:30, 4 horas da manhã. Um deles disse, Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas. E Jesus Cristo simplesmente disse, vem. E segundo a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Ele sentiu o vento forte e afundou, mas pediu misericórdia. E o Deus forte sustentou ele, tirou ele do abismo de novo. É o que o nosso Deus tem feito na nossa vida. Louvado o nome do Senhor. Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo. É isso e muito mais. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. É apenas uma pequena meditação. Amo falar do Senhor Jesus Cristo. Senhor e Salvador da nossa alma. Hoje Ele está com as mãos estendidas para todos aqueles que querem o seu perdão. Venha para Ele. Receba o seu perdão. Porque a Bíblia diz, no livro de Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo, porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Você pode fazer isso ainda hoje. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.